No dia 25 de julho, comemoramos São Tiago Maior. As informações sobre São Tiago Maior vêm do Novo Testamento. Nasceu em Betsaida, da Galileia, em Israel, por volta do ano 5 a.C. Era filho de Zebedeu e Salomé, irmão mais velho de São João Evangelista. Este, o mais jovem dos apóstolos, é sempre citado como um dos 3 primeiros dos 12 apóstolos, com Pedro e André. É chamado de maior para não ser confundido com outro dos apóstolos, também de nome Tiago, porém mais novo. Por isso ficou identificado como menor, filho de Alfeu e Maria de Cleofas, e primo de Jesus, Zebedeu. Tiago e João eram sócios de Pedro e André no trabalho da pesca. No mesmo dia, Jesus chama Pedro e André, e logo depois Tiago e João, para segui-lo como pescadores de homens, e todos imediatamente largam tudo, até mesmo o pai dos 2 últimos, Zebedeu, para ir com o Senhor. Ficou registrado no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17 a 22. Tiago, Pedro e João foram particularmente íntimos de Jesus, pois só os 3 estavam presentes com ele em certos momentos importantes, como a ressurreição da filha de Jairo. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 51. A cura da sogra de Pedro, Evangelho de Macabeus, capítulo 1, versículo 29. A transfiguração no Monte Tabor, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1. E a agonia no Horto das Oliveiras, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 37. O temperamento exaltado de Tiago e João lhes valeu de Jesus o apelido de Boanerges, isto é, filhos do trovão, como se evidencia quando ambos perguntam ao Senhor se quer que mandem descer fogo do céu para matar os samaritanos que não o acolheram bem. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo do 51 ao 56. Um outro traço de que os irmãos eram exagerados, abre aspas, e ainda com mentalidade muito mundana, fecha aspas, é o pedido que fazem à própria mãe de interceder a Jesus por eles, para reservar-lhes no seu reino os primeiros lugares. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao 28. Conta a tradição que depois de Pentecostes, Tiago foi evangelizar a Espanha, voltando depois a Jerusalém, onde está registrada a sua morte por decapitação a mando do rei Herodes Agripa. Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Nos inícios das perseguições à igreja, foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Seu corpo teria sido levado para a Espanha em 831. Não abra! Eu perco tudo! Não? Tem que terminar isso aqui? Falta pouco? O local foi batizado de Campo Stella, Campo da Estrela, nome que originou a cidade de Santiago da Compostela. Construiu-se lá uma catedral, a basílica dedicada a ele, um santuário que é local de peregrinações entre a Idade Média, quando a Igreja concedia indulgência plenária
a todos aqueles que fizessem peregrinação ao local com espírito de penitência, arrependimento e conversão. Este benefício espiritual atraiu cada vez mais fiéis ao longo do tempo, com o aumento gradativo das rotas de peregrinação, atualmente com cerca de 800 quilômetros. Normalmente esta devoção é feita a pé, mas também de bicicleta ou outro veículo que exija esforço humano. E hoje há ampla organização e infraestrutura para acolher os peregrinos no mundo todo ao longo das várias vias de acesso. Na Espanha, há 3 datas anuais comemorativas de santos. 23 de maio, quando da sua aparição na Batalha de Clavijo, em 844, contra os muçulmanos invasores da Europa, montando um cavalo branco. 25 de julho, quando seu martírio, e 30 de dezembro, quando da transladação dos seus restos mortais para a Galileia, região onde fica Compostela. Esta última referência indica que não apenas a tradição é fonte da sua passagem pela Espanha. São Tiago Apóstolo, Santiago ou Santiago da Compostela, deu nome a muitas cidades e é padroeiro da Espanha, Guatemala, Chile e Nicarágua, dos peregrinos e cavaleiros, bem como dos exércitos espanhol e português, em honra da sua coragem em dar testemunho do Cristo. Por isso foi criada a famosa Ordem de Santiago, valorizando honra, lealdade, coragem e fé. Esta é uma colaboração de José Duarte de Barros Filho. Façamos agora uma reflexão sobre a vida de São Tiago Maior. São Tiago Maior tinha forte personalidade, como os outros apóstolos, mas cada qual diferente. Por isso, aliás, como também outros apóstolos e outros santos, seguiu imediatamente a Jesus, quando foi por ele chamado. Seguir a Jesus é sempre um desafio, e muitos o fazem gradativamente aos poucos, até se aproximarem dele o suficiente para poderem acompanhar os seus passos, e assim será a longa fila que chega no paraíso. Mas Tiago foi um dos que não hesitou, trocando o pai terreno pelo pai do céu, desenredar-se instantaneamente de toda uma vida para seguir uma palavra, ou é uma insensatez ou um ato heróico, mas a ação que exprimia o verbo de Deus era identificável como sublime, embora misteriosa, e os santos são exatamente os heróis da fé. Marcante é a especial proximidade ou especial preferência de Tiago com Jesus, para que tenha participação de situações mais exclusivas com o Mestre, certamente de alguma forma pessoal, isto era importante para a missão de vida que Jesus lhe destinou, mas não deve ser o único motivo, particularmente a transfiguração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras são únicos e também singularmente intensos em significado, profundidade espiritual e dramaticidade. Tiago foi o primeiro mártir entre os apóstolos, o primeiro entre os escolhidos por Jesus, para concretamente dar o exemplo de total adesão à sua cruz, a segui-lo de mais perto na essência da obra da salvação. Talvez uma singularidade do plano de Deus para si que explique
a sua seleta participação naquelas situações, pois Pedro seria o primeiro Papa, a pedra pela qual Jesus construiu a igreja, e João, o evangelista, que do modo mais profundo nos apresentou o Cristo, além de ter escrito o Apocalipse. Portanto, ambos com outras missões também muito específicas e grandiosas, de certa forma, um alento para nós, que participamos da mesma humanidade falha dos apóstolos, os quais apenas disso alcançam e nos dão exemplo de privilegiada santidade. É a segunda quase cômica de Tiago e de seu irmão, ser o irmão de Jesus, oferecendo-se para mandar descer um fogo punitivo do céu. Certamente isto indica um grande amor a Cristo, uma indignação legítima e sentida ao vê-lo desprezado, mas que além de uma ingenuidade descabida, mostra que ainda não haviam mesmo entendido a proposta de Jesus e evidencia principalmente o lado da soberba humana, a sua pretensão de domínio, porque pensaram ter poder para decidir sobre a vida e a morte de outros. E o motivo desta sentença? A quem eles iriam mandar? Aos anjos? A Deus Todo-Poderoso, que ainda não havia identificado com Jesus? A verdade é que, antes deste episódio, já haviam vivido a experiência de até expulsar demônios quando enviados em missão por Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 20. E quiçá, como também nós, convenceram-se de que o faziam ou qualquer boa obra por si mesmo. Os boanerges igualmente somos nós, em muitas ocasiões de destempero, enquanto Jesus nos ensina a ser como Ele, mansos e humildes de coração. Evangelho de Mateus 11, 29. Mas certamente nos lábios de Jesus esta expressão não tem conotação de crítica agressiva, sim de admoestação carinhosa, simpática e verdadeira e bem-humorada, que tenha esta mesma acepção no referente a nós. A ambição e desejo de poder neles aparece no não menos absurdo e quase cômico pedido que fazem à própria mãe de interceder por eles ao Mestre, uma garantia nos lugares mais destacados no seu reino, que ainda também não haviam entendido o ser celeste, que devemos modificar radicalmente não a intercessão da mãe humana para um pedido mundano, mas a intercessão da Mãe Celeste por um pedido de absoluta humildade, que é o maior poder junto ao Pai para que estejamos com Ele, Jesus, no céu. Identifiquemo-nos com São Tiago Maior, transformando como ele nossas faltas e virilidades em santidades, ao seguir perseverantes a Jesus, com nossos erros e acertos, pois se o fizermos até o fim, partilharemos literalmente da doação da vida por Cristo, e os céus trovejarão de alegria quando da nossa entrada. Te convido agora a fazermos juntos a oração de São Tiago Maior. Vamos lá? Minha oração. Deus Pai, que nos criaste para estarmos convosco, concedei-nos, por intercessão de São Tiago Maior, a têmpera de ter verdadeira intimidade com Jesus Cristo, acompanhando-o
exclusivamente nos momentos de excelsa transfiguração e nos de pavorosa agonia, para que ao final desta peregrinação terrena, tendo definitivamente decepado o apego ao corpo de pecado, possamos ser verdadeiramente chamados filhos de Deus e não filhos do trovão, por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, vossa e nossa mãe também. Amém. Santiago Maior, orai e rogai por cada um de nós. Santiago Maior, orai e rogai por cada pessoa que chegou até esta oração neste dia e necessita de um milagre, de uma ajuda urgente. Santiago Maior, orai e rogai por cada pessoa, por cada família inscrita nesse canal que precisa de ajuda material e espiritual. Que assim seja. Amém e graças a Deus.